mostrar pra gente uma super inovação, uma super câmera. Valeu, Drico, obrigado. Bom dia, gente, muito bom. Agradecer primeiro a recepção de todo mundo, o convite da Campus Party. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse equipamento, que é um equipamento tecnológico muito maneiro para a galera que curte área tecnológica, aplicações tecnológicas. É uma ferramenta que pode ser bem útil aí para a gente conseguir entender alguns processos. Mas também quem tem interesse em academia, a gente vai discutir ao longo da palestra aqui, vocês vão entender que é uma ferramenta muito versátil também. Tem aplicação industrial, tem aplicação acadêmica, enfim, a gente vai começar essa palestra, vocês vão entender isso direito. Tá, vamos lá. Eu sou o Lucas Mitri, eu tenho um projeto que eu uso essa câmera, a super câmera lenta, para fazer comunicação científica na internet, então eu faço vídeos de ciência na internet. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu faço mestrado em física aplicada à popularização da ciência, então eu uso os conteúdos que eu faço na internet de ciência para tentar entender melhor alguns processos ali. A minha ideia na internet, não só com a super câmera, mas também com outros recursos que eu uso, é entreter e inspirar pessoas, e eu tenho sempre o foco das minhas narrativas em desvendar mistérios. Então, geralmente a gente tem algum problema, alguma coisa, algum mito urbano, alguma lenda, e a ideia minha é tentar utilizar recursos, ferramentas que eu tenho ali para tentar investigar, ver se aquilo é verdadeiro, se é falso, quais são as conclusões que a gente pode chegar e tal. E o meu projeto é o primeiro projeto de super câmera lenta no Brasil, e a ideia principal minha com todo esse projeto é tentar humanizar o processo de fazer científico, porque geralmente a gente tem aquela ideia de que cientista fica numa torre de marfim. Para você conseguir fazer ciência, você tem que ser uma pessoa super inteligente ou que teve um background absurdo na sua vida, e isso não necessariamente é verdade, entendeu? É bem comum que cientistas apanhem muito no projeto, no processo, pela busca de entender o que eles estão tentando pesquisar ali e tal. Então a minha ideia é justamente essa, mostrar que a ciência não é pronta, a ciência é um processo, entendeu? E para a gente conseguir chegar no resultado que a gente quer, a gente apanha bastante, isso é comum, então a ciência é para todo mundo. A minha trajetória na internet, ela passou por vários passos bem interessantes. Eu sou roteirista, eu sou apresentador, eu já participei da idealização de vários projetos bem legais, como o Nerdologia Pocket. Alguém aqui conhece o Nerdologia? Então, o projeto Nerdologia, tem ele no YouTube, e a gente fez um projeto piloto que a gente fez um teste por 3 meses para plataformas de vídeo curto, no Reels, no Instagram e no Shorts. Então, eu participei desse teste, validando lá com o pessoal do Jovem Nerd. Já fiz também algumas apresentações na época que ainda tinha o Nerdologia Ciência para o canal do YouTube normal. E também fui apresentador por 2 anos do canal Minuto da Física. Alguém conhece o Minuto da Física? Não, esse já é mais nerdola hard, assim, a galera que tem mais interesse nas exatas pesadas ali. E também já fiz várias colaborações bem legais, como com o Iberê, do Manual do Mundo, Pedro Lô, Ciência Todo Dia. Vocês conhecem esses caras? Vocês têm o hábito de acompanhar canal de ciência na internet? Levanta a mão só para ter uma noção. Tá. Pedro Lô, Manual do Mundo, essa galera vocês conhecem também, então. Show. Então, vamos lá. Para não ficar uma coisa muito unilateral, eu vou tentar trazer ao longo da minha palestra alguns experimentos para a gente conseguir entender mais de pertinho como é que a câmera funciona e ir desenrolando esse papo de um jeito mais descontraído, beleza? Vou para o meu primeiro experimento aqui. Tá. Onde é que está essa tela? Deixa eu só configurar aqui, que não estava configurado. Eu vou estender o display para eu conseguir jogá-la aqui para o lado. Está aparecendo ali? Aí. Esse é o software pelo qual eu controlo a super câmera. Eu vou começar fazendo um experimento
mais simples para mostrar a função principal da supercâmera, que é conseguir enxergar coisas que são rápidas demais para os nossos olhos enxergarem, mas importantes demais para a gente não ver. Então, tem várias situações aí no dia a dia que a gente não vai conseguir entender só olhando, mas se a gente tiver um recurso desse, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Todo mundo meio que acabou de acordar, a galera está meio tímida, né? Mas por acaso alguém aqui canta um pouquinho bem? Levanta a mão, alguém gostaria de participar? Aí, ó, já apontaram para a galera, chega aí. Quem que é? Levanta a mão aí, vem cá. Você não vai cantar não, você vai dar só um grito imitando a voz desse garfinho aqui, que é um diapasão. Chega aí, chega aí, chega aí. Te botei na enrascada, né, mano? Qual que é seu nome, velho? David, prazer, David, beleza? David, você vai escutar esse som aqui, você pode dar um peteleco nele, beleza? E aí depois você vai gritar imitando o som do garfo para a caixinha aqui. Você vai mirar a boca na caixinha e gritar para ela com o mesmo som do garfo. Beleza? Vamos fazer um teste só antes de gravar para eu ver se vai dar certinho isso. Opa! Já começamos bem, hein? Aí, David, ó, pode segurar. Dá... Aí, ó. Não. Não precisa ser muito forte, não. Pode. Tá. Vai de novo. Não, não precisa de bater agora. Se você já tiver decorado a voz, pode só gritar para ele. Aham. Então, o que a gente está vendo aqui é o fenômeno da ressonância. Ele imitou a frequência em que o garfinho de diapasão emite, e aí ele gritou direto aqui para a nossa caixa acústica, essa vibração chegou no garfo, e o garfo começou a imitar a voz dele, porque os dois estão na mesma frequência ali, e eles estão entrando em ressonância. Show? Fácil? Tá. Agora você vai vir aqui para frente da câmera, porque a gente escuta esse barulho do garfo imitando a voz dele, mas a gente não consegue ver absolutamente nada do que está acontecendo ali, né? Por que esse garfinho está imitando a voz dele? O que está acontecendo? A câmera está aqui, ó. Deixa eu ficar de frente para ficar mais fácil de te guiar. Pode ficar bem aqui. Isso. E aí agora, pode ser mais para baixo aqui um pouquinho. Se você quiser sentar na cadeira para não ficar desconfortável. Aí, vou segurar para você aqui, ó. A luz é forte, né, velho? Deixa eu dar um jeito nessa luz aqui para não ficar tão ruim para você. Calma. Vê se melhorou um pouquinho. Qualquer coisa eu tampo aqui sua cara também. Melhorou? Tá. Pode repetir, nessa altura aqui. Pode gritar bem, agora nessa frequência bem intenso, mais você conseguir. Eu perdi o trigger, nós vamos ter que repetir essa cena de novo. Vamos lá. Quer ver? Ó, pode fazer bem intenso assim, ó. Eu não sou afinado igual você, né? Você está vendo. Eu estava na frequência errada, você viu, né? Eu não consegui. Vamos lá. Pode fazer bem intenso e abaixa um pouquinho só para chegar na câmera ali. Um pouquinho mais para cá. Deixa eu segurar para você que fica mais fácil. Pronto, segura para mim. Pronto. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui. Se você quiser sentar ali um pouquinho, porque senão vou ficar te incomodando aqui. Obrigado, David. Vamos lá. Cadê meu mouse? Para a aba do play. Sacanagem, né? Te compliquei, né?
Está muito pouco intenso, mas vocês estão conseguindo ver alguma coisa acontecer aqui? Não, né? Está difícil de ver daí, né? Acho que a gente precisava de uma lente macro um pouquinho maior. Mas espera aí. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente. Acho que a gente precisava um pouquinho mais de intensidade. Você acha que você consegue fazer essa frequência um pouco mais alta para a gente? Não? Tá, deixa eu tentar aqui então. Alguém tem ideia do que teria que acontecer? O que a gente tem que enxergar? Show! Já levantaram o dedinho ali. A gente teria que ver isso daqui acontecendo. Obrigado, David. Vamos ver se agora foi. Agora eu acertei o tom, David? Não escutou daí não, né? Vamos lá. Ah lá, agora... Eu tô doidão ou tá dando para ver? É bem sutil mesmo, ó. Vocês não estão conseguindo ver daí não, né? Tá dando para ver? Tá, é bem sutil mesmo, porque a gente tem um objeto ali, que o garfinho de diapasão é um metal, então não é como se ele fosse ficar a coisa mais flexível do mundo e balançar muito, não. É uma coisa bem sutil, mas isso já é o suficiente para ele dar várias porradinhas no ar e criar zonas de alta e baixa pressão ali, e isso criar onda sonora que se propaga até chegar no nosso ouvido, a gente ouvir essa frequênciazinha de acontecendo. Show de bola? Deu para pegar? Esse primeiro experimento ele era mais chatinho, mas era só para a gente entender um pouco dessa ideia de como que a câmera consegue ajudar a gente a enxergar coisa que os nossos olhos não vão conseguir ver, mas porque são muito rápidas. Vamos lá. Vamos dar seguimento aqui. Tá. Então, por que a gente pode usar uma supercâmera? Eu já dei algumas dicas, alguns spoilers. Alguém teria alguma aplicação que consegue imaginar que seja uma aplicação bem interessante? Às vezes na área que trabalha, ou na área que estuda, ou alguma área de interesse? Vocês estão tímidos ou vocês estão pensando? Se alguém tiver alguma ideia aí, levanta a mão para a gente dar seguimento aqui. Diga. O VAR é uma ótima opção mesmo, realmente, porque quando a gente usa uma câmera normal, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, às vezes a gente não tem tanta certeza, porque dá o motion blur, né, daquele borrão de imagem e tal, e a supercâmera, ela já foi utilizada. Na verdade, as câmeras Phantom, iguais as que a gente usa, elas já foram usadas pela FIFA por muito tempo, só que é uma solução muito cara. Hoje eles têm uma solução mais barata, porque é como se fosse uma bazuca para matar uma formiga, não tem necessidade de tanta coisa assim, mas dá para pensar pelo VAR. No final das contas, a gente pode usar a câmera como recurso didático para o ensino, igual eu uso para o ensino de física, né, para o ensino de ciência de uma forma geral. A gente pode usar para uso artístico, tem muita gente que usa para fazer comercial de TV, cenas de filmes e coisas do tipo, mas a gente também tem uma aplicação mais robusta, que talvez seja mais interessante, para pesquisa, aplicação acadêmica, e uso industrial. Então, isso é uma ferramenta muito forte para análise de qualidade, processo de melhoria contínua, entendimento do que a gente está estudando ali, porque, novamente, tem muitos eventos que são muito rápidos, a gente vai ver isso aqui. Então, por exemplo, a gente pode usar a câmera para ver uma sarrada no ar. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui, ó. Isso daí são 2 mosquitinhos praticando o ato do amor em pleno voo. Isso é uma cena que eu gravei esse ano, lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro, porque existe um laboratório de produção e tratamento de imagem lá que faz documentários com viés de divulgação científica, e eles estavam fazendo documentário sobre o ciclo de vida do Aedes. Uma parte do ciclo da vida deles envolve isso daqui. E é uma cena que nunca tinha sido feita antes por ninguém.
Mas é uma cena muito rápida. Às vezes a gente vê no ar 2 mosquitinhos embolados ali, mas a gente não entende o que está acontecendo. E, de fato, tem várias coisas científicas muito legais para a gente entender nesse processo aqui. A frequência de batida de asa do macho que está embaixo, ela é diferente da frequência da fêmea, isso é um padrão que se repete o tempo inteiro. Enfim, a galera que estuda entomologia e tal tem interesse absurdo nesse tipo de cena. A gente tem a aplicação bélica também. Espera. Eu não estou conseguindo dar play. Tem algum segredo aqui para dar play? Não está indo, não. Bom, eu vou descrever o que acontece com essa imagem aqui, porque o frame está bem definido, está fácil da gente entender. Oi? Vamos ver. Não, ele passa também. Deu algum bizil aqui. Tudo bem, sem problemas. Oi? Não entendi. Bom, vamos dar sequência aqui. Tem a aplicação bélica também, que é muito forte, que a gente usa para entender melhor o que está acontecendo em trajetória balística. Então, aqui a gente tem a imagem de um míssil que está voando no ar, e aí dá para ver vários processos ali ao longo da trajetória dele que acontecem. Análise de qualidade em esportes também. Isso daqui ia ser muito massa de mostrar para vocês, porque foi um vídeo que eu fiz 1 mês e meio atrás com o nosso medalhista de prata das Olimpíadas, que é o William, que a gente foi gravar ele lá, fazendo alguns golpes de judô, para entender um pouco da dinâmica de como é que acontece, algumas alavancas ali, porque tudo tem muita física, né? Eu que faço divulgação científica de física na internet, tenho muito interesse nessas coisas. A gente também gravou a Isa, que representou a gente no lançamento de disco. Então, cara, a maneira como ela faz a dinâmica do corpo dela toda para maximizar o máximo possível a velocidade da mão dela, para no final soltar o disco e o disco voar, é um negócio absurdo. Isso daí chega a 65 metros de distância, que é o recorde que ela bateu brasileiro esse ano. Também gravei a Ana Machado, que foi quem conquistou nossa vaga olímpica esse ano, no tiro com arco. Cara, muitas coisas muito legais. Tem um tal de um paradoxo do arqueiro, que é uma coisa muito louca que acontece. Quem tiver interesse depois entra no meu perfil lá, que eu fiz um vídeo só sobre isso, mas que são coisas muito rápidas para a gente ver. Pode falar. Vou chegar nesse ponto aí dos frames por segundo, que é uma coisa muito legal, vale a pena olhar, entender com mais calma. Esse vídeo da Ana eu fiz a 5.000 quadros por segundo, e o vídeo que eu fiz aqui agora, com vocês aqui com o garfinho, estava 7.400 frames por segundo. Análise de qualidade na indústria. Então, aqui, ia ser muito legal de mostrar isso para vocês. Vou tentar dar play nisso mais uma vez. Não está indo. Já sei, eu vou jogar isso daqui para lá e vou dar play minimizado mesmo. Acho que assim vai. Aqui, ó. Essa cena é muito legal, porque o pessoal tinha um processo industrial na confecção de um componente para um painel de um carro, e eles não estavam entendendo por que sempre estava tendo um problema sistemático, que estava faltando uma peça. Na hora que eles iam acoplar uma peça, a plaquinha voltava para eles com um problema que eles não estavam conseguindo entender o que acontecia. Aí, gravando em super câmera lenta, deu para ver que na hora que a outra peça estava chegando para ser acoplada, isso daí gerava um deslocamento de ar muito abrupto, que fazia uma outra peça que não estava muito bem colada nas plaquinhas voasse longe. Então, é uma forma de ajudar a gente a entender aí como corrigir alguns problemas, né? Que é a parte industrial de análise de qualidade, melhoria contínua e tal. Eu vou passar minimizado aqui, porque dessa forma acho que a gente vai conseguir ver melhor. Vocês têm algum interesse em alguma das cenas passadas aqui para eu voltar nelas? A da bala? Todo mundo gosta, né? Vamos lá, peraí. Olha que coisa mais doida.
Cara, isso é muito maneiro. E essa cena, especificamente, ela tem um segredo muito mais doido ainda, porque além da super câmera, que já era uma ferramenta absurda que estava sendo usada para registrar isso, não tem como. Imagina, como é que você vai pegar uma câmera e fazer ela acompanhar a trajetória da bala? Isso é impossível. Então, uma forma da gente conseguir corrigir isso, porque a câmera é pesada, não tem como fazer nem com aqueles braços robóticos muito absurdos, não dá para fazer esse movimento super rápido. O que a gente consegue fazer aqui é mirar a câmera para um espelho, e o espelho está apontando para o projétil. Então, na hora que o projétil é disparado, um espelho é leve, e deslocar ele angulado assim é mais fácil, porque como ele não tem muita inércia ali, fica mais tranquilo de fazer isso. Então, tem um aparato que, integrado com a câmera de alta velocidade, a gente consegue mirar ela para o espelho acompanha o projétil e a gente pega essa cena. Se vocês verem aqui, inclusive, a numeração do projétil, ela está toda invertida por isso. Está vendo que o 2 está espelhado, o 4 está espelhado, o 3 está espelhado? Porque ela foi gravada com esse recurso no espelho. Show? Tá. Tem mais alguma daquelas cenas que vocês querem ver? Tá, beleza. Isso daqui é uma outra aplicação já com viés mais acadêmico para pesquisa de um pesquisador japonês que gravou em supercâmera lenta um processo de combustão e ele fez uma correlação das cores com as temperaturas que elas equivalem para fazer uma análise da combustão ali mais rica. Aqui a gente tem a imagem do professor Marcelo Saba, que é uma referência mundial no estudo de raios, lá do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Então, isso é um raio caindo lá em São José dos Campos. Isso era uma câmera mais limitada. Hoje a gente tem câmeras bem mais rápidas, que a gente consegue ver muito mais detalhes nesse processo de descarga elétrica atmosférica. E tem mais um mosquitinho aqui, bem legal, também feito com a Fiocruz, que ele chega e ele deposita ovos no oco de coco. Então, quando ele vê um coco aberto com água depositada lá, ele chega e dá um chute a gol. Olha que coisa mais linda. Tum! Muito maneiro, né? Vamos lá. Isso também foi a primeira vez que foi gravado dessa forma na história. Esse é um mosquito. Eu não sou entomólogo, eu posso estar falando bobagem, então não vou falar com muitos detalhes, mas ele é da família Aedes, mas é um outro tipo de Aedes, não é o Aedes aegypti, e eu acho que ele também transmite a febre amarela. Então, era um mosquito de interesse ali do pessoal da Fiocruz para entender o ciclo de vida deles e tal. E essa foi uma imagem muito maneira que o Genilton fez com o nosso equipamento. O Genilton é o cara lá da Fiocruz, responsável por isso. Tá. Agora, vou voltar a mandar para a tela inteira aqui. Agora não vai ter mais vídeo. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre fotografia para começar a entrar no que já me perguntaram aqui, sobre a questão de quadros por segundo e tal. Só que antes de entender como é que funciona uma câmera de alta velocidade, acho que é importante a gente entender como é que funciona uma câmera. E eu vou falar isso bem básico, então, se tiver algum fotógrafo, cinegrafista aqui, vocês me desculpem que eu vou pegar vários atalhos, porque senão isso daqui vai ficar muito longo, muito extenso. Mas, basicamente, a gente pode fazer um paralelo bem direto do que é um olho com o que é uma câmera, porque a gente tem ali a abertura, que pode ser comparada com a pupila, a nossa retina, que pode ser comparada com o sensor da câmera. Enfim, vários dos elementos que tem na câmera, a gente tem um paralelo nos nossos olhos. A gente tem na câmera a possibilidade de acoplar diferentes lentes e a gente vai ter, por isso, diferentes resultados aqui. Então, os nossos olhos eles enxergam mais ou menos, é como a gente poderia comparar com uma lente de 55 milímetros. Então, o que está abaixo disso ali, a gente vai ter uma visão mais aberta, o que está acima disso, a gente vai ter uma visão mais fechada. E isso daí vai variar de acordo com a aplicação que a gente tem, o que a gente precisa de estudar e tal. Uma coisa muito importante é a questão de íris e profundidade de campo. Eu vou mostrar isso para vocês ali. Porque a gente pode mexer na íris, que é a abertura, é exatamente isso daqui, ó, é o que vai permitir mais ou menos a entrada de luz na câmera. Então, se a gente deixá-la mais fechada, vai entrar menos luz, se a gente deixá-la mais aberta, vai entrar mais luz, mas antes de falar de luz, o que isso influencia aqui é na profundidade de campo. Então, uma íris muito aberta vai dar uma imagem para a gente
com um plano focal muito curto. Olha só, o macaquinho ali, ele está com um foco todo nele e tudo que está atrás dele está embaçado. Isso fica uma imagem mais poética, só que é difícil de trabalhar para uso industrial, então depende muito do que a gente precisa de enxergar, como que a gente precisa, quanta luz que a gente tem disponível no cenário ou não. E quando a gente está com a íris mais fechada, a gente tem mais profundidade do campo. Então, fica mais fácil, a gente tem mais liberdade para mexer com a câmera. Mas, na realidade, o que acontece é isso. Se a gente está com a íris muito fechada, ela vai ficar com a imagem escura, vai ter mais coisa em campo, né? Mais coisa em foco no nosso campo, mas a imagem fica mais escura. Se a gente abre muito, a imagem clareia, só que aí a gente vai ter um plano focal curto. A gente consegue ver o galho e não consegue ver nada do que está aqui atrás. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa de entender, porque elas podem ser usadas a nosso favor, mas podem dificultar o nosso trabalho também. Porque se eu quero mais coisa em foco, eu preciso de mais luz. E luz nem sempre é um recurso que a gente tem disponível. Por isso que eu coloquei o nosso amigo aqui e quase ceguei ele com a iluminação, porque para a iluminação de alta velocidade, a gente precisa de muita intensidade. Então, para enxergar o que estava acontecendo, eu precisava destacar muita luz. Outra coisa muito importante é entender o tempo de exposição. Citaram o VAR. Antigamente era muito comum, antes de ter o VAR até, a galera aqui é muito nova, né, na média de idade, mas os mais velhos vão lembrar disso, quando o Galvão mandava parar uma cena para ver se a bola tinha saído ou não. Às vezes, na hora do pause, ficava um rastro da bola, não ficava a bola paradinha certinho. Porque acontece, enquanto a foto estava sendo tirada para fazer aquele vídeo, a bola andou. Se a bola andou, o registro da foto foi um borrão, não foi um lugar bem definido ali, certo? Então, a gente precisa de ajustar muito bem, porque quanto mais rápida a foto é tirada, mais a gente consegue congelar a nossa imagem. E aí, se o evento for muito rápido, a gente precisa de ter um tempo de exposição mais baixo. A gente precisa de ter em mente a lei do inverso quadrado da iluminação. Quanto mais a gente vai se distanciando, mais a intensidade da luz vai caindo com o quadrado. Vamos fazer mais um experimento aqui. Esse experimento vai ser legal. Porque aí eu vou citar agora para vocês. Ah lá, olha, aquele vídeo foi tão lento que ele estava rodando, eu esqueci de dar pausa e até agora não chegou no final. Ó. Foi uma cena que foi feita em 4 segundos. Já tem quantos minutos que eu estou falando com vocês aqui? Ele passou da metade tem pouco tempo. Então, é muito louca a maneira como a gente consegue distorcer o tempo com a supercâmera. E também, vocês estão vendo ali a luz piscando na minha testa? Isso é porque a frequência de iluminação natural é que ela geralmente está em 60 Hz, então os nossos olhos não percebem, parece que a luz está contínua, mas na realidade essa luz está o tempo inteiro pulsando. Assim. Por isso que a gente também precisa de uma iluminação de alta velocidade, porque ela é contínua. Vamos lá. Ó, para vocês, aparentemente, eu estou bem iluminado, né? Mas sem uma iluminação artificial, olha como é que está escura a imagem. Vocês não estão conseguindo enxergar nada do que está aqui. Ah, antes, só queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente conduzir o experimento. Além de mostrar o formato para vocês, eu quero tentar aprisionar o meu rosto dentro da gotinha. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Foi muito lento, não consegui pegar a cena, porque aqui a gente tem
uma duração de 3,6 segundos. Eu vou explicar isso com mais detalhe, mas eu tenho uma janela de 3,6 segundos para eu conseguir resgatar a cena. Tá? Vamos lá. Eu estou com o meu trigger aqui, que aí ele facilita a minha velocidade. Esqueci de descartar a cena. Foi. Agora vai. Pronto, vamos ver se isso deu certo. Não precisava de ter feito tão lento assim, mas isso daí vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a definição da onda, da gota. Então tá. Quem estava atento no processo percebeu que aquele primeiro formato, na verdade as 3 respostas estão certas. A pergunta ideal seria, em qual momento do respingo de uma gota que ela vai ter cada um daqueles formatos ali? Então, na hora que a gota está prestes a se desprender, ela tem aquele formato de coxinha. Agora, como a gota ainda acabou de se desprender, tem pouca velocidade, a resistência do ar não está atuando muito bem nela, então ela tem um formato de bola, de esfera, mais preciso. E à medida que ela vai ganhando velocidade, a resistência do ar vai atuando mais nela e ela vai se achatando e ela vai ficando mais parecida com aquele terceiro formato que a gente mostrou ali. A resolução aqui, nesse telão, ela não fica tão boa para a gente conseguir perceber isso, mas... E também, idealmente, eu tinha que estar usando uma lente macro, mas essa gota ela acaba atuando como uma lente esférica. Então, não sei se vocês conseguem ver pelo menos uma noção, mas aqui acho que eu consigo dar um zoom nisso para mostrar para vocês. O meu rosto está aprisionado lá. E aí a gente tem um formato de imagem que, por causa do estilo da lente que a gota forma, ela fica invertida. Então, minha carinha ficou presa lá dentro da gota, de cabeça para baixo. Aqui, dá para ver mais ou menos ali, ó, que tem o contorno do meu rosto, que o fundo está preto, é isso que acontece. Depois, eu já fiz vídeo sobre isso, quem tiver mais interesse, a gente pode conversar, e aí eu mostro as cenas, tem as cenas todas no meu perfil, a gente vê isso com mais calma. Tá? Ok. Vamos dar seguimento aqui. Então tá, o que é um vídeo? Um vídeo, como não está dando play, deixa eu mostrar daqui. Ó. Um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos colocadas para passar uma atrás da outra ao longo do tempo, e essa foi a primeira imagem em movimento que a gente fez, enquanto humanidade, que ela veio de uma aposta entre 2 ricaços que tinham lá na Inglaterra, que eles estavam querendo saber se o cavalo... Um achava que o cavalo não tirava as 4 patas do chão durante o galope, o outro achava que tirava, eles fizeram uma aposta, e aí eles não tinham recurso para fazer isso, contrataram um fotógrafo super famoso na época para resolver esse problema, e a solução que o fotógrafo encontrou foi alinhar, não lembro se foram 15 ou 24 câmeras, uma do lado da outra, assim, e aí ele sincronizou todas elas, e aí na hora que o cavalo passou na frente das câmeras, ele deu o disparo para as câmeras tirarem as fotos, aí tirou 15 ou 24 fotos, eu não lembro, e botou as fotos para passar uma atrás da outra e deu vida a essa imagem, que é a primeira imagem em movimento que a gente tem. Então, um vídeo, ele surgiu, né? Tem gente que fala que isso não é vídeo porque não foi feito da mesma câmera, mas eu considero isso um vídeo e ele surgiu para resolver um problema. Então, foi uma ferramenta feita para análise de qualidade. Tá, uma câmera normal versus uma supercâmera, respondendo a sua pergunta agora. A gente, nos nossos celulares, nas câmeras que a gente usa mais convencionais, a gente está sempre gravando ali entre 30 a 60 quadros por segundo. Significa que a cada segundo que um vídeo está sendo feito, estão sendo tiradas 30 a 60 fotos. Os nossos olhos, eles têm um tempo da imagem que a gente chegou ser vista, chegar na nossa retina para ela ser interpretada pelo nosso cérebro,
de cerca de 1/15 de segundo. Então, a partir de 15 fotos por segundo, a gente já vê uma cena que já é mais agradável, ela não fica tão truncada assim. Mas 30 quadros por segundo já é mais que o suficiente, e 60 quadros é a mesma frequência da iluminação que a gente tem no auditório, por exemplo. O nosso olho nem percebe que está piscando, então isso daí já passa direto para a gente. E uma super câmera, ela pode chegar a 1,5 milhão de quadros por segundo. Essa que eu tenho aqui, ela chega a 215 mil quadros por segundo. Então, no intervalo de 1 segundo, eu consigo fazer um vídeo que está tirando 215 mil fotos. Só que a gente paga um preço para forçar tanto a câmera assim. A câmera funciona normal, com 5.600 quadros por segundo na resolução completa. Só que a gente vai ver mais para frente que, para chegar em velocidades mais altas, a gente vai pagar um preço por isso. A câmera ela funciona, ela grava os vídeos na memória interna dela, e aí a gente conecta ela via IP pelo cabo Ethernet com o computador. Então, sempre que uma imagem é feita igual eu gravei, se eu quiser salvar a imagem, fiquei satisfeito com ela, eu tenho que ir lá e dar o sinal para a câmera descarregar essa imagem para o computador e ficar pronta para gravar mais uma imagem, certo? Então, a câmera ela funciona num sistema de buffer circulante, o que significa que, se ela tem a memória interna dela aqui, essa memória tem, por exemplo, 36 GB, a câmera está o tempo inteiro gravando. Na hora que ela lota essa memória, ela começa a gravar por cima de novo. Então, ela fica num looping ali, ela fica num buffer circulante gravando, e isso é o que me permite poder gravar o passado, igual eu falei para vocês, né, que eu não fui rápido o suficiente. Ou seja, o que eu tentei fazer? Eu fiz uma ação, e depois que eu fiz, que eu falei, eu vou gravar. Porque a câmera já estava gravando, entendeu? Então, eu posso ajustar para salvar o que aconteceu antes do meu sinal de disparo, ou depois, ou um meio termo. Porque, às vezes, a gente não vai saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, a gente tem as formas de disparo, que, por exemplo, o professor que grava raio, que eu mostrei para vocês, ele não tem como adivinhar quando que um raio vai cair, isso é impossível. Então, ele tem um sistema lá que ele automatizou, que detecta variações abruptas no campo eletromagnético, e aí, quando cai um raio, esse sensor dele consegue entender que caiu um raio e manda um sinal elétrico para a câmera, avisando, o que aconteceu aí 2 segundos atrás, você pode salvar para mim. Entendeu? Então, a câmera ela pode funcionar dessa forma, a gente pode dar o disparo pelo software, igual eu mostrei para vocês que tem um botãozinho verde ali, por um botão externo, igual aquele que eu usei, e também pela detecção de movimento. A gente pode, no cenário em que está sendo enquadrada a imagem, a gente pode selecionar um retângulozinho ali e falar, se acontecer alguma mudança de padrão aqui, eu quero que você salve. Só que isso é muito complicado, porque às vezes, sei lá, por exemplo, imagina eu estou gravando uma detonação de bomba para o exército, e eu quero fazer isso porque eu quero deixar a câmera sozinha e não quero estar lá para apertar um botão. Mas aí se passa um pássaro na frente da câmera, na hora que, um pouco antes da detonação, a câmera vai gravar o pássaro e a detonação vai ficar a desejar ali, né? Então, a gente tem que sempre estar tentando entender e pensando em alternativas para conseguir contornar os obstáculos das nossas gravações, dependendo da demanda que a gente tiver. O sensor é uma outra coisa muito interessante, porque a gente sabe que as primeiras câmeras elas são preto e brancas na história, mas a gente quase nunca se pergunta por que isso acontece, né? E a verdade é que toda câmera, por natureza, é preto e branca. A gente fala que ela é monocromática. A câmera ela consegue entender variação luminosa, o que é muita luz e o que é pouca luz entrando. Só que a gente começou a colorir as câmeras quando a gente entendeu que, se, em vez de deixar todos os pixels do sensor entendendo só o que é variação luminosa, a gente pudesse colocar filtros que vão deixar passar só uma parte ou outra. Então, igual o nosso olho, a gente tem os cones, os bastonetes, né, que dá para receber as frequências baixas de luz, médias, altas, que seria o vermelho, o verde e o azul que a gente tem ali, e aí o nosso cérebro mistura tudo isso e dá uma imagem colorida. A gente faz esse mesmo padrão com um sensor. Então, um sensor que, por natureza, é preto e branco, se a gente pega 1/3 dos pixels dele e deixa entrar só azul, ou deixa entrar só verde, ou deixa entrar só vermelho, depois a gente vai conseguir misturar isso tudo e ter uma imagem colorida. Qual que é o problema da imagem colorida? Se vocês pensarem comigo, se a gente agora, em cada pixel, deixa entrar só uma faixa de frequência, a gente não deixa entrar outras duas.
Onde entra só a faixa do vermelho, por exemplo, não vai entrar a faixa do azul e do verde. Então, uma câmera colorida, por natureza, ela é 3 vezes menos sensível à luz. Então, a gente vai ter imagens mais escuras. Então, a gente precisaria de corrigir isso ou compensar isso com mais iluminação. Por isso que é bem comum em uso industrial, em pesquisa, vocês verem imagens preto e brancas até hoje. A grande maior parte das câmeras que a gente vende, que eu até não comentei isso, mas eu também sou representante dessas câmeras no Brasil, então, sempre que a gente está negociando com indústria, com laboratório, a câmera vai ser monocromática, a não ser que a cor seja um parâmetro importante. Então, igual eu mostrei para vocês o estudo de combustão ali do professor japonês, que ele fez uma correlação entre a cor do fogo lá na combustão, no processo de explosão, com a temperatura. Então, a cor para ele foi um parâmetro importante. Faria sentido ele ter uma câmera colorida. Mas nem sempre isso vai fazer sentido, então é uma coisa que precisa de ser pensada antes de você saber qual tipo de câmera que você vai usar. Indo mais a fundo nessa questão da velocidade versus resolução, vou mostrar para vocês aqui no software. Olha só, eu estava gravando a 1280 por 720 e eu estava com uma taxa de quadros por segundo de 7.400 quadros por segundo. Então, a cada segundo estavam sendo tiradas 7.400 fotos naquela resolução. Ah, eu preciso de mais velocidade, ainda estava rápido, porque se eu fizer uma explosão, alguma coisa assim, uma ruptura, existem alguns eventos que são muito rápidos. 7.400 quadros por segundo não vai ser o suficiente. Então, a gente consegue reduzir a resolução, por exemplo, aqui, 640 por 480. E aí eu consigo chegar a 15.000 quadros por segundo. Por que isso acontece? Porque como eu tenho uma resolução menor, eu tenho menos dado para passar da câmera para a memória dela. Então, a câmera consegue ganhar agilidade de transferência de arquivo, porque os arquivos estão menores, certo? Então, é bem comum, até nos celulares de vocês, quem tiver celular aí que faça câmera lenta, então, que tem uns que fazem 244 por segundo, 480, até 920, né? 960, é bem comum que a resolução abaixe. Seu celular faz vídeos em 4K ou Full HD, na hora que você vai fazer uma câmera lenta no celular, vai estar em HD. Então, esse é o motivo, porque você vai ter uma resolução menor, você vai ter menos dados para transferir, você ganha agilidade no processo. Certo? Beleza. Vamos para o terceiro experimento aqui. Agora eu vou forçar mais a velocidade da câmera. Enquanto eu arrumo isso daqui, alguém tem alguma pergunta? Então, a memória da câmera, quando você adquire a câmera, a memória dela vai ser a memória que foi comprada, certo? Esse modelo aqui tem a versão dele de 36 GB, tem a de 72 GB, essa é a maior. Tem outras câmeras mais robustas que a gente tem memórias maiores, mas é porque também nem faz muito sentido a gente ter uma memória muito maior, porque a gente sempre vai estar gravando eventos muito curtos ali, sabe? Então, é da ordem de poucos segundos mesmo, coisa do tipo. Entendeu? E outra coisa aqui. Por exemplo, eu tenho ali 5 segundos de gravação nesse setup que eu coloquei, 640 por 480 em 15.000 quadros por segundo. Mas se eu coloco para ela gravar em 1.000 quadros por segundo, olha, eu ganho 78 segundos. Então, a gente consegue compensar as coisas de acordo com a nossa demanda ali, e a câmera ela pode ser limitada pela memória, por isso que é importante entender o que você precisa exatamente fazer, né? Qual o processo industrial que você vai estar usando a câmera, ou qual a utilização acadêmica. Mas a memória, uma vez adquirida, você não consegue mexer nela, não. Você consegue mexer num card para descarregar mais rápido, algumas outras coisas. A gente pode conversar sobre isso depois também.
eu vou estourar um balão, só que eu vou fazer isso de duas formas diferentes. Vocês vão ver que a velocidade que a gente colocou aqui não vai ser suficiente para entender o que está acontecendo. Na verdade, as duas vai ficar um pouquinho limitado, mas como eu quero a cena bonita, não vale a pena eu ficar jogando a resolução muito para baixo. Tá? Vou deixar o microfone para cá enquanto eu encho. Pode ir mais para trás. Alguém tem uma noção de como é que o balão explode? Alguém quer ter um palpite antes da gente dar a cena? Divide em 2 pedaços, tipo? Vai se recolhendo. Tá. Vamos ver. Acho que eu entendi o que você falou. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu desligar essa iluminação aqui, porque ninguém merece. Calma que estava no preview rápido. Vamos ver ela lenta agora. Foi mais ou menos dentro do que vocês falaram, né? Ele dividiu mais ou menos assim, do jeito que fizeram com a mão ali, e se recolhendo, né? Então é isso, a gente tem o balão, que é um material elástico, e na hora que a câmera chega no fim que eu delimitei ele, ela começa a voltar. Então, eu vou deixar a imagem passando, indo e voltando assim. E, bom, nesse caso a gente teve 2 pedaços de balão. O padrão de ruptura foi esse que vocês estão vendo aí. Eu vou salvar essa cena rapidinho, só para vocês entenderem como é que a gente faz o salvamento. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu tinha uma janela de alguns segundos, que está começando aqui e terminando aqui. Esses alguns segundos, eu acho que eram 6 segundos, voltando na questão da memória, dariam 36 gigas. Não faz o menor sentido eu salvar 36 gigas, porque o que interessa para mim é só esse momento em que a minha chave conseguiu romper o balão e que o processo aconteceu ali. Que, no final das contas, é essa janelinha aqui pequenininha. Ó. Então, eu delimitei aqui, daqui até aqui, e falei para o meu software que esse é o meu pedaço de interesse de memória. Aí eu venho aqui para salvar essa imagem, dou um nome para ela, balão 01, e salvo. Nesse momento, a câmera está descarregando a imagem da memória dela para a memória do computador, e agora eu fico livre para apagar a memória aqui da câmera e deixar ela pronta para fazer uma nova cena. Agora vamos gravar o mesmo experimento de um jeito diferente. Quem anima chegar aqui e encher o balão até o balão estourar? Chega aí. Tudo bom? Qual que é o seu nome, velho? Aleph. Beleza, Aleph.
Ó, então sua missão é simples. Você vai ficar aqui no lugar onde a gente está focado e você vai enchendo o balão, enchendo até ele explodir. Show? Oi? Não, eu acho que é rapidinho. Aqui, vamos te posicionar aqui. Ixi, a bateria do computador está aqui. Valeu. Rapidão, Aleph. Pronto. Deixa eu mirar aqui para o seu rosto. A luz é forte, né? Aí, beleza. Posiciona o balão meio de lado, assim. Isso. Pode encher. Ele encheu mais do que eu estava esperando, hein? Obrigado, Aleph. Valeu. Vamos ver sua cena, se você quiser admirá-la de lá de cima. Valeu. Agora, principalmente quem já deu a primeira hipótese, vamos para a segunda agora. O balão encher e estourar pelo estresse, você acha que vai mudar alguma coisa no padrão de estouro? Alguém acha? Ou vocês acham que ele vai estourar da mesma forma? Vamos dividir a pergunta em duas. Alguém acha que vai mudar alguma coisa? Levanta a mão. Tá, então todo mundo acha que vai mudar alguma coisa, praticamente. Alguém imagina o que vai mudar? Alguém quer falar? Não? Vai o quê? Não entendi. Ah, tá. Em vez dele recolher assim, ele vai recolher... Vamos ver, é uma boa hipótese. Vocês gostam da zoeira, né? O balão cresceu demais, velho. Não estava esperando isso, não. Vamos lá. Olha só, como o balão estava muito mais cheio, a elasticidade estava com estresse no talo, então a velocidade de propagação da ruptura ela é maior. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é como que 15.000 frames por segundo para o mesmo evento já começou a ficar limitado. Olha só, a gente tem quantos quadros acontecendo alguma coisa? Ó. Tá vendo? Borrão de imagem, olha só, isso daqui está tão rápido que a imagem ficou borrada. Parece que o material desse balão é um pouquinho melhor. O que não é bom para eu mostrar o que eu queria mostrar, porque quando a gente tem esse perfil de explosão aqui, a gente ia ter um perfil de ruptura no balão diferente. Eu já gravei isso para vocês, depois a gente pode tentar, se tiver algum intervalo, tal, a gente pode tentar reproduzir isso, que vai ser bem legal. Porque o balão tende a se romper igual propagação de ruptura de vidro. Vocês já viram quando quebra um vidro que sai em um tanto de rachadura para tudo quanto é lado? Quando o balão está muito estressado e ele rompe por causa desse estresse,
acontece esse padrão de ruptura, que é uma coisa muito legal, que dá para a gente analisar e tal, e que 15.000 frames por segundo também seria muito pouco. Então, a gente precisaria estar ali na faixa dos 40.000 quadros por segundo, talvez, coisa do tipo. Faltam 2 minutinhos para fechar a palestra. Essa é a parte da interação e da demonstração da câmera que eu queria mais mostrar para vocês. E, nesses 2 minutos, eu acho que vale mais a pena do que fazer um outro experimento, abrir para perguntas aí. Então, fiquem à vontade para interagir, gente. Cara, eu estou há 5 anos na empresa já e trabalhando com esse tipo de equipamento e não tive até hoje nenhuma reclamação de nenhum cliente. E eu sei de alguns professores, alguns laboratórios que têm câmera com 15 anos de idade. O que geralmente dá pau com o tempo de vida da câmera muito longo assim, são coisas mecânicas, tipo o shutter dela, alguma coisa assim, mas o sensor em si, até hoje, não chegou em mim nenhuma questão de ter um problema. Tem quando o pessoal coloca a câmera em ambientes muito hostis, e aí a câmera acaba queimando por algum motivo, coisa do tipo, né? Mas, no geral, assim, se a câmera estiver num ambiente saudável... Desculpa, não entendi. Aham. Sim. Sim. É porque é uma câmera feita para isso, né? Como a aplicação dela é bélica e tal, por exemplo, tem câmera nossa na Fiat para fazer crash test. Então a gente coloca a câmera dentro do carro que vai colidir. Então as câmeras são feitas para aguentar ambientes hostis. Entendeu? Sim. Aham. Pois é, tem muitas frentes com as quais a gente pode lidar aí para a câmera ajudar. Mais alguma pergunta, gente? Diga. Tranquilo. Você quer saber o processo de como que é a hélice girando? Aí a gente teria que gravar, porque eu nunca vi. Mas é porque eu não sei, você está falando... Eu acho que a gente não vai ter tempo para discutir sobre isso. Tem alguns vídeos já, até do Smarter Everyday, que ele já gravou a hélice de avião para fazer alguns estudos. Eu posso te mostrar isso depois, a gente pode trocar uma ideia sobre isso, que eu acho que o tempinho que resta aqui não vai dar tempo de falar. Ah, tá, isso é o efeito strobo que a gente chama. Tá. Vou terminar de recolher as coisas, a gente pode conversar aqui, que aí já fechou meu tempo. Valeu. Valeu, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser trocar uma ideia aqui, eu vou estar aqui embaixo, tá? Tamo junto. Obrigado aí pela atenção.